Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como também pelo Spotify da Board Academy. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência. Te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você receba então conteúdos, avisos sobre outras programações aqui da Board Academy. No nosso podcast Os Conselheiros, nós convidamos homens, mulheres, empresários, executivos, conselheiros para falar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida pessoal, profissional, trazendo insights, pílulas de sabedoria valiosas para o nosso dia a dia. Hoje, aqui no nosso episódio, nós temos uma figura internacional. É isso mesmo. Estou falando de Flávia Mardegan. Ela é palestrante internacional, escritora, best-seller, tendo recebido já algumas vezes prêmio pelos seus livros, seus conteúdos na área comercial, na área de vendas. E hoje vai falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto que tem ajudado tantas empresas e tantos empresários. Lembrando que ela também é conselheira, é uma board member aqui da casa. Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Não, muito bom e já fazia um tempinho que eu queria te trazer para cá, para um tema tão relevante que é esse de vendas, né? Eu costumo dizer que numa empresa, especialmente quando tange ao nosso tema conselhos, né? Conselheiros, uma empresa o empresário procura montar um conselho por causa de algumas dores. Uhum. Parte delas relacionadas à área de finanças, mas boa parte delas relacionadas a problemas com vendas, dificuldade. Precisa aumentar o faturamento, precisa melhorar a lucratividade, precisa capacitar os seus vendedores, reduzir o turnover, enfim. E a gente sabe que é uma conta de mais e menos. Mais vendas, menos despesas, igual a lucro no bolso do patrão. Uhum. Então, é uma das alavancas, se não a mais importante dentro de uma empresa, a questão de vendas. O Farias ele costuma, inclusive, dizer que vendas é o oxigênio da empresa. Se não tiver vendas, a empresa morre, né? Mas antes da gente falar propriamente do tema vendas, te apresentei como palestrante, como escritora, como board member. E eu sei que a Flávia não nasceu assim, né? Então conta pra gente rapidamente, até por esse sobrenome, né? Mardegan. Da onde vem esse sobrenome, qual a sua origem familiar e aí a sua formação pra gente começar a nossa conversa. Estou falando um pouquinho da Flávia, né? Minha origem familiar é italiana, né? Como muitos brasileiros, filhos de imigrantes, né? Então, minha mãe do sul da Itália, meu pai do norte. Então, Mardegan vem dali da região do Vêneto, Padova e Veneza. É dali que a gente vem. E é isso. E comecei minha carreira como São Paulo mesmo? São Paulo. Você é nascido em São Paulo. São Paulo, capital. A família do meu pai no interior de São Paulo e a família da minha mãe já São Paulo, capital. Se encontraram aqui, né? E aí, E aí isso. sua formação? Minha primeira formação é em design de interiores e edificações, que é um curso misto, né, de engenharia com arquitetura. E logo depois da minha formação em edificações, que eu larguei o basquete, né? Então, acho que tem esse fato que é curioso, né, na minha trajetória, que as pessoas falam, como que você caiu na área de vendas, né? Como que eu me formei tão cedo? Porque eu estudava edificações na GV de manhã e jogava basquete, né, tecnicamente. Deixa eu fazer um parênteses aqui, pessoal. Eu coloquei a minha cadeira propositalmente mais alta, mas a Flávia é bastante alta, tá? Só para vocês saberem. Foi jogadora de basquete, sim. Sim. E com 15 anos eu ouvi que eu estava velha. Ou eu estudava ou eu jogava basquete. E profissionalmente eu não ia viver do basquete e comecei a fazer design de interiores. Então eu me formei em design com 17 anos. Que na época design não era nível superior. Só depois que eu me formei em design, 10 anos, o curso virou nível superior. Então eu sou uma das primeiras filiadas à ABD, que é a Associação Brasileira de Design de Interiores do Brasil, com uma carteirinha de 1081, pra você ter ideia. Então, era muito nova essa profissão aqui. E nesse momento eu decidi entrar para a área comercial e comecei a trabalhar na área comercial. Numa empresa, na área de vendas? No setor de luxo, do mercado moveleiro de São Paulo, então já no setor de luxo. E logo ali no começo eu entendi que eu não queria ter escritório de arquitetura, não ia fazer arquitetura, porque no primeiro momento eu fui fazer edificações para fazer engenharia civil. Tive contato com design e falei, não, área comercial. Onde que você fez esse curso? Design? Na Academia Brasileira, a Abra. Já nem tem mais a Abra. Não, eu estou te perguntando porque na minha época de ensino médio, eu queria fazer edificações, porque eu também queria ser engenheiro civil. Né? Tinha primos que eram engenheiros civis e tal. E aí eu fui prestar e eu prestei no Liceu de Artes e na Escola Federal. Não passei nenhuma das duas. E acabei fazendo técnico eletrônico e seguindo uma outra carreira completamente diferente. Deus também vai mudando, né? Com certeza. A edificações eu fiz na Getúlio Vargas. Né? E interessante assim que o meu avô deu aula no liceu.
Ele Olha, era escultor, ele deu aula lá, tem uma plaquinha dele lá, mas uma parte, só uma curiosidade. E depois, quando eu comecei a trabalhar, eu falei: "Não, quero ficar na área comercial, eu quero trabalhar com gente, com negócio", aí eu fui fazer administração. Então eu fiz minha graduação em administração posteriormente, e nesse momento eu já queria montar minha empresa de treinamento, porque os meus clientes me pediam para ensinar a vender, porque eu atendia muito arquiteto, nesse momento ele falava: "Você tem que ensinar a gente a vender, como que você conseguiu fazer esse cliente comprar?", né, tinha essa mágica, e aí eu fui fazer um mestrado na área de educação de adultos no Mackenzie. quando você falou que entrou para a área de vendas Hum. e foi trabalhar com Móveis. móveis de luxo, Aham. né, me deu um gatilho aqui que foi o seguinte: certamente o que você estudou de design de interiores te ajudou muito na área comercial nesse segmento de móveis de luxo, tô correto? Corretíssimo, tanto o curso de edificações também, porque como eu trabalhava com móveis, estruturais, que eram móveis fixos, né, que é a marcenaria, exigia muito conhecimento de obra, né, muito Sim. conhecimento de elétrica, hidráulica, meus clientes traziam equipamentos da Alemanha e eu tinha que fazer aquilo, se instalar aqui, então eu tinha que saber traduzir manual para fazer com que aquilo, né, fosse perfeitamente encaixado, então era um trabalho Eu bastante. não sei se foi proposital ter entrado neste segmento ou porque deu certo, mas sem dúvida alguma a sua formação básica anterior te ajudou a vender, porque eu acredito, e já quero aqui o seu primeiro insight sobre isso, que um bom vendedor ou uma boa área comercial é aquela que conhece bem o seu produto e aonde ele vai ser aplicado, utilizado pelo cliente que vai comprar, né? Sem dúvida nenhuma. E eu tive um desafio, né, Marcelo, eu comecei muito nova. Né, eu era um mulherão, mas assim, tinha cara de menina. E no mercado de luxo eu falava: "Meu Deus, por que que o cliente como que ele vai comprar de mim, né, por que que ele vai me escolher?". Aí eu falei: "Não, tudo bem", né, eu pensei ali, falei: "Tá, eu sou", porque assim, eu sempre avalio as coisas e faço um plano de ação. Eu falei: "Tá bom, o cenário é esse, o que que eu vou fazer? Ser a pessoa jovem que mais conhece sobre o meu segmento e o meu produto". Então eu era jovem, mas já tinha 2 diplomas. Então, na época, eu sei que para algumas pessoas que estão ouvindo a gente isso é ficção científica, mas a gente não tinha internet. Né, então o conhecimento vinha de revistas que a gente comprava, que a gente adquiria, e eu demorei muito para conseguir, por exemplo, na Feira de Design de Milão, né, que é o evento mais importante de arquitetura. E até chegar lá, eu comprava todas as revistas que tinham falando sobre o evento, então o cliente falava comigo, ele tinha certeza que eu tinha ido para lá. Se ele me perguntasse se eu tinha ido, ele imaginava que eu tinha ido, que eu sabia qual era o design, quais eram as lojas, marcas que tinham exposto, enfim, qual era o mote do Você evento. virava uma autoridade naquele assunto. É. É. Então, muitas vezes as pessoas falam que quem é um bom técnico não é um bom vendedor. Isso é mentira, é uma falácia, né? Porque quem é bom técnico, se souber se relacionar, com certeza vai ser um excelente vendedor. Olha que interessante isso. Eu estava numa reunião hoje cedo com algumas pessoas falando sobre um dos produtos aqui da Board Academy. Uhum, E, obviamente, eu estou desde a origem, então conheço, né? Se não participei diretamente, mas conheço todos os programas de uhum, formação que nós temos aqui. E eu estava explicando sobre um dos nossos programas, o Programa de Preparação de Conselheiros, o PPC. E eu tô ali na minha cabeça, naturalmente, contando o que era o programa, para quem ele era, por que ele servia, benefícios e tudo mais. No final da minha pequena palestra ali, aula, não sei, exposição, uma das pessoas virou para mim e falou assim: Marcelo, você é um ótimo vendedor. E aí eu dei uma parada assim, uma congelada, uhum, porque primeiro que eu nunca trabalhei na área comercial de nenhuma empresa. Eu fiz uhum, uma carreira administrativa financeira e uhum. hoje em operações. Então, obviamente sempre em contato com a área comercial, mas nunca fui da área comercial. Então, alguém me elogiar e dizer que eu sou um ótimo vendedor me soou assim um pouco estranho, mas depois eu parei para refletir e pensei exatamente nisso que você falou. Não é necessariamente que eu seja um ótimo vendedor, mas é que eu conheço o produto, confio no produto e ao falar desse produto com propriedade, eu acabo conseguindo vender o produto. Eu acho que é exatamente o que acontecia com você na época. Porque na verdade, vendas não é sobre convencer o outro. Vendas é sobre despertar desejo. E quando eu comecei a trabalhar, foi muito engraçado isso, né? Porque minha família não é de área comercial. Eu não tenho área comercial. Na família é executiva, é advogado, é médico, não tem comércio. E quando eu arrumei esse emprego, eu cheguei feliz da vida contando para minha mãe. Minha mãe falou: Nossa, Flá, que bacana. Ela falou: Você sabe vender? Foi a pergunta dela para mim, que ela não sabia vender nada. Eu falei: Ah, claro que sei, né? Sei fazer projeto, meu projeto é lindo, sei falar com o cliente. Eu falei: O que que é negociar? Eu falei: Negociar é dar desconto. Eu falei: Sou bom em matemática. Eu falei: Tá fácil isso aí. Ela falou: Então tá bom, então vai. E eu comecei segunda, na sexta eu sentei na minha mesa e falei: "Eu não sei vender". Eu falei: "O que que eu vou fazer agora para esse negócio dar certo?". Porque eu falei para minha mãe que eu sabia, esse negócio tinha que ter que dar certo. E aí eu fui pensando, eu falei: "Olha, eu não sei vender, conheço o produto, sei fazer projeto, me relaciono bem com as pessoas, eu vou ter que fazer meu cliente querer comprar".
Porque se ele quiser comprar, eu não vou ter que negociar. E aí tá fácil. Então, todo o meu trabalho era para fazer com que o cliente quisesse o meu produto. Porque se ele quisesse, eu não teria que convencer. Porque as pessoas acham que vendedor é aquele que tem que ficar convencendo o outro. Na verdade, não. O vendedor de sucesso é aquele que desperta desejo. Tanto que na minha carreira, dentro da empresa que eu fiquei mais tempo, que eu fiquei 15 anos, eles falaram, né, que eu era a melhor vendedora que dava menos desconto. Eu não dava mesmo. O cliente quer, por que eu vou dar meu desconto? Vendedor bom não é aquele que vende muito através de desconto, certamente, porque ele está queimando margem da empresa, né? Aham, e tá vendendo preço. E o cliente não tem percepção de que tá fazendo um bom negócio. Toda vez que você vende preço, o cliente acha que podia ter te pedido mais um desconto, ou ai, será que eu fiz um bom negócio? Então você jamais pode deixar o seu cliente sair com essa sensação, né? E é isso, quando você fala que as pessoas te chamam de um bom vendedor, por quê? Eu conheço o produto, sei falar dele, acredito nele, sei qual é a dor do meu ouvinte, do meu público. É claro que eu vou despertar desejo. Então, na verdade, você não vendeu, você despertou desejo. E essa que é a mágica de um bom vendedor, que as pessoas não têm consciência. Tem um amigo meu que ele tem uma frase dele que é o raro caro. Hum, Quanto mais raro algo for, mais caro ele pode ser. uhum, E aí, traduzindo isso para outras palavras, ele diz o seguinte: você precisa se tornar desejável uhum, e, de certa forma, escasso. Porque quanto mais acessível você está para tudo, para todos, não te dão o devido valor. E você vira, como é uma commodity, né? uhum, Tem aí, todo mundo vende laranja, banana, tal, não sei o quê. Pô, mas peraí, não, para comprar essa fruta só fulano tem. uhum. Então ele pode definir um preço diferenciado e não brigar no mesmo oceano que todo mundo. É isso, né? É, porque a grande mágica é essa, como que eu me diferencio da minha concorrência? E é muito interessante, né? Eu já tenho 29 anos de área comercial, né? Bastante tempo, é uma trajetória de 3 décadas. E há 12 anos com a consultoria de área comercial. E os clientes, eles chegam para mim com problema, por exemplo, de não venda, ou de precisar aumentar a venda, ou de um vendedor que está dando muito desconto, e ele acha que o problema sempre está na equipe comercial. E muitas vezes o que eu vejo, que as empresas elas não conseguem entender a raiz verdadeira do problema. E muitas vezes esse problema está numa proposta de valor não bem definida, de um não posicionamento adequado, da atração do cliente errado. E aí quer que o vendedor faz milagre lá na ponta. Então, isso é uma das coisas que muitas vezes uma consultoria de vendas não olha, e é isso que acontece, porque não é só treinamento de vendas que vai resolver. Não é olhar para a equipe comercial só que vai resolver o problema comercial. Eu preciso olhar no todo, nessa formação, nessa comunicação, do quão rara essa empresa é, como ela está se posicionando, como ela diferencia. Então, às vezes as pessoas dão remédio para a superfície. E, na verdade, o problema está muito mais lá Vamos embaixo. fazer aquele barulho, festa para o time comercial, convida lá É, um palestrante da moda. E fica todo mundo feliz uma semana. Pronto, acabou. 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 Mas voltando um passo aqui atrás, tá lá começando a aprender os primeiros passos na área de vendas na Hum. indústria moveleira, e aí troca de empresa ou de lá já decide se tornar sua própria marca? Como foi isso? Desde o começo, assim, na minha época, a minha área era uma área muito informal. Né? O vendedor ele não era registrado, ele não tinha fixo, que nem tem hoje. Não, tinha até um ditado que dizia, né? Se não deu certo em nada, vai ser vendedor. É. Hoje, felizmente ou infelizmente, mudaram isso para o Uber. Ah, não deu Uhum, certo em nada, vai trabalhar de Uber. uhum. Que é uma profissão tão respeitosa quanto o taxista, quanto o motorista, enfim, o chofer, assim como o vendedor, que precisa de muita técnica, muito talento para ser um bom vendedor também, né? Mas houve essa época, né? Ah, não deu em nada, virou vendedor. Não, ainda houve, né? Ainda há, né? Porque as pessoas ainda pedem, arruma um emprego pro meu filho. Ah, pode ser de qualquer coisa, nem que for de vendedor. Né, para ele começar a trabalhar e ir para o mercado de trabalho. Então, esse é um grande problema do nosso segmento, que eles enxergam a área comercial como uma área de primeiro emprego, de uma oportunidade para poder fazer uma faculdade, enfim. Na verdade, a área comercial é, você que é conselheiro sabe, é a área mais remunerada dentro das organizações. Sim. É a área que melhor ganha e é a que menos tem prestígio. Porque as pessoas justamente acham isso, que o vendedor não é nada. E essa é a bandeira que eu levanto. Né? Então, eu tenho 5 diplomas. E eu sou a maior vendedora do meu negócio e falo isso com muito orgulho. E sempre fui vendedora. E o que a gente percebia, né? Eu tinha as minhas formações técnicas, mas quando eu me apresentava para o cliente, eu era consultora comercial daquela marca. E tinha vendedores que trabalhavam comigo e diziam, eu sou a decoradora da marca tal. Eu falava, não, amor, você não é a decoradora, você é a vendedora. Você pode ter a formação em design de interiores, mas aqui você é vendedora. E as pessoas não assumiam isso. E muitas vezes faziam com que até elas se frustrassem e saíssem do segmento. Que posso te falar, hoje um vendedor no segmento que eu atuava hoje deve ganhar 80, 100 mil por mês. Uau! Entendeu? E as pessoas com preconceito. Salário de CEO de muitas empresas, Aham. né? E falando, e ficando com
com aquela frustração de, eu não tenho meu escritório de arquitetura. Quantos arquitetos chegam a ganhar 80, 100 mil por mês? Pouquíssimos. Então, às vezes, o que motiva a pessoa são outras coisas, né? E no meu caso, o que me motivou foi, eu quero fazer esse cliente feliz. E foi dando certo, e foi indo, eu fui ganhando dinheiro, eu fui conquistando minhas coisas, fui construindo minha trajetória. Enfim, entendi que aquilo eu queria, porque na minha profissão eu conseguia, de fato, fazer diferença na vida das pessoas que eu atendia, né? Porque você acaba entrando na intimidade. Você está fazendo projeto de decoração da casa dela, você entra na intimidade Quanto dela. tempo você ficou nessa empresa, ganhando essa musculatura? 15 anos. 15 anos, uau, É, bastante tempo, eu uma trabalhei. especialista mesmo, hein? Aham, eu entrei, fiquei 3 anos na primeira que eu entrei, logo depois eu já fui para a segunda e fiquei lá. E saí para montar minha empresa de treinamento. Aí saiu para montar sua empresa de É. treinamento. A empresa que você atuava foi a primeira cliente ou não? Ou se tornou cliente Não, depois? não, porque eles não tinham uma cultura de desenvolvimento de área comercial. Todo o curso que eu fiz foi por iniciativa própria. Não era uma empresa que investia em funcionário. Não tinha essa cultura de investir. E na época você não flertou com a possibilidade de ter a sua empresa não na área de treinamentos, na Hum. área comercial, mas sim uma empresa na área moveleira? Ter uma loja, né? Sempre as pessoas acharam que eu ia ter uma loja. Comecei muito nova, vamos formar Flávia, vamos dar uma loja. O dono da empresa achava que eu ia ter uma loja. Eu nunca quis ter a loja, porque eu nunca quis administrar tudo que envolve uma loja. Eu gostava da pessoa, gostava do contato, eu não queria ficar administrando o montador, não era. E eu gosto de gente. E eu percebi que com o treinamento eu ia ajudar mais do que ter numa loja. Loja, né, as pessoas podem ter tal, mas essa expertise de 30 anos para compartilhar, não. E quando você vê o seu cliente te pedindo para você ensiná-lo a vender, aí você fala: "Não, espera um pouco, eu acho que eu tenho algo bacana aqui para fazer, então para entregar". Legal. Bom, contando hoje, parece ser mais fácil do que foi na época, Uhum. porque esse é um grande desafio de quem, eu não, nem sei se você era CLT ou PJ, mas Não era deixar, nada. mas deixar um trabalho, digamos, uma garantia, né? Era tal lugar, cara crachá, eu tenho lá um ordenado fixo ou por comissionamento, enfim. E de repente empreender. Esse passo do empreender é se jogar, né? Como foi isso? Não foi assim tão tranquilo, né, assim, nessa trajetória, eu como vendedora depois passei a gerente, enfim, né, tinha uma carreira de sucesso, as pessoas me conheciam, era uma profissional desejada, né, porque as pessoas sabiam que onde eu punha a mão virava dinheiro, então eu tinha esse estigma, né, mas por outro lado também ninguém me convidava para sair porque eu era a Flavinha da empresa X, sabe, então tinha aquela coisa de ela não vai querer sair de lá nunca, que também é um desafio para quem às vezes busca uma outra colocação, né, quando você tem uma marca muito forte onde você trabalha, você pode dizer melhor que eu, às vezes acaba prejudicando O seu sobrenome vira o da empresa, né? acaba prejudicando um pouco. E nesse período eu já tinha feito meu mestrado, né, já tinha publicado meu primeiro livro na Alemanha, que foi fruto desse mestrado, e eu fui parar no hospital, né, eu fiquei uma semana no hospital ali com 36 para 37 anos, eh, eu não tinha nada fisicamente, todos os exames me reviraram de cima para baixo, eu não tinha nada, mas eu não podia comer nada e beber nada, que eu tinha que ir para o banheiro, assim, era imediato, nada ficava dentro do meu corpo e ninguém descobriu o que era. E assim, ninguém na época não se falava de burnout, né, a gente tá falando de 12 anos atrás, Não, você não tá falava. não falava, então ninguém descobriu. Aí eu fiquei aquela semana falando: "Meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida, né?". Só trabalhei e tudo também eu acho que a vida vai levando a gente pra isso. Eu perdi meu pai com 4 anos, minha mãe com 28. Então, eu coloquei minha cara no trabalho, minha força no trabalho, porque quando você se vê sozinha no mundo porque é essa a sensação, né, quando você perde pai e mãe, você fala: "Tô sozinha, agora sou eu por mim mesma", né, e muito nova é mais difícil ainda. Então, coloquei minha energia no trabalho e com 36 eu falei: "Tá tudo errado". Né, eu administrava várias lojas, enfim, cuidava de uma rede ali. Aí eu falei: "Não, tá tudo errado". Falei: "Vou montar minha empresa de treinamento". E foi um grande eu falo assim, se Deus não tivesse me posto no cantinho para pensar, eu não teria feito, porque você sair de um lugar onde você é conhecido, tem uma trajetória, eu tinha ali 18 anos de mercado, para você ir para uma profissão onde você não é ninguém, que eu como consultora não era ninguém, estava começando, né. E aí, enfim, deu certo, tô há 12 anos com a minha empresa e 12 tudo anos bem. com a sua empresa. Qual o nome da empresa? Mardegan Transformation and Results. Mardegan, que é o seu sobrenome, Transformation Nossa, Results. é. Ajudando empresas das mais variadas a implementar processos, a melhorar desempenho de vendas. A tudo, a se pensar como um negócio, a olhar para a área comercial de uma forma mais estratégica, a desenvolver uma inteligência comercial dentro das empresas, que eu acho que falta um pouco, né, enfim, desse pensar vendas, né, desse modo de olhar, para o negócio pensando no resultado que ele tem que gerar.
né? E aí treinando desde o CEO, né, que a gente tem os programas de mentoria para os empresários, até treinando a equipe de vendas, mesmo na linha de frente, como equipe de pós-venda. Né? Porque não adianta eu construir um processo de venda memorável e um pós-venda terrível. Né? Então, a gente trabalha com toda a interface com o cliente. Me diz uma coisa, não sei se isso é uma crença popular ou não, mas eu já ouvi dizer que quando você faz uma campanha de marketing muito bem feita, a venda é uma consequência, é só tirar o pedido. O quanto disso é verdade ou não? O quanto uma venda começa lá no marketing e resulta em, se não tirar um pedido, mas uma grande facilidade na hora de fechar uma venda? Eu acho que o marketing é o diferencial. Porque é como o cliente, pensando assim na jornada de compra do cliente, o marketing vai ser o primeiro contato. O que atrai? Né? É onde ali eu vou atrair o cliente, o cliente vai ter uma curiosidade para entender mais o que eu faço, enfim. Gerar o tal do desejo. Então, eu acho que o marketing é fundamental, mas eu preciso ter uma equipe de vendas forte para garantir isso, principalmente se eu estou vendendo produto de alto ticket. Se eu estou vendendo um produto de valor baixo, agregado, tá tudo certo. Ele vai lá, ele tira o pedido e acabou. Agora, quando eu estou falando de um produto mais elaborado, quando eu estou falando, por exemplo, ou os móveis, no meu caso, vamos supor, um, um produto de tecnologia, que às vezes você demora 1 ano para conseguir vender aquilo. Tudo bem, meu sonho é ter um programa daquela empresa, um SAP daquela empresa. Tá, mas às vezes para eu conseguir implantar aquilo na minha empresa envolve tanta mudança que o processo de compra é 1 ano. Então, como que eu mantenho esse meu cliente aquecido e tal? Tudo bem, o desejo já tem, mas eu preciso ter uma equipe aqui muito preparada para realizar essa venda num alto valor, né? Você falou de móvel de luxo e eu pensei em imóvel de luxo, Também. que é a mesma coisa, né? Não dá para assim, com todo respeito, né, à classe, eu inclusive tenho formação de corretor de imóveis também, já atuei em corporação imobiliária no passado, mas é diferente um corretor de imóveis que vai atender alguém no padrão MRV e alguém que vai vender uma casa de alguns milhões de reais, né? Isso. O cliente, a exigência do cliente é diferente e num atendimento curioso, porque quem vai construir a Uhum. casa, o apartamento, é um time de operações, Uhum. certo? Certo? Mas a vitrine para aquele comprador é a pessoa de vendas que está falando com ele. Uhum. E se ele não se diz segurança neste vendedor, ele vai falar: será que esse imóvel vai ser entregue mesmo? Será que vai estar no padrão de qualidade que eu estou querendo comprar? Então, depois contra ou a favor quem você coloca na linha de frente ali com o seu cliente, né? Com certeza, porque a equipe de vendas é a camisa da sua empresa, né? É a linha de frente, é quem está tendo contato. Então não adianta o marketing fazer um trabalho maravilhoso se a minha equipe de vendas não continuar com esse trabalho. O que eu vejo muitas vezes é uma rixa entre marketing e vendas, quando na verdade eles são uma coisa só na minha cabeça. Né? A venda começa ali no marketing, mas ela termina na área comercial. Então, isso precisa estar muito bem integrado. A área comercial tem que ouvir. Desculpa, a área de marketing tem que ouvir a área comercial. Então, eu trabalhei numa empresa muitos anos que, por exemplo, a gente ali na linha de frente dando feedback do que estava acontecendo e o marketing pensando em qualquer outra coisa. Era um desafio para a gente. Eu falava, como que é possível eles lá em cima, na diretoria, na alta administração, não estão ouvindo quem está aqui na linha de frente? E não ouvia. Era um desafio. Era um desafio a gente se fazer ser ouvido. O Isso quanto, é. o quanto, agora você falou um ponto que me chamou a atenção. O quanto a área comercial, por estar nessa linha de frente, estar Uhum, falando com o cliente, entendendo ali a dor, né? Eu até usei uma analogia semana passada numa conversa aqui interna, que para mim a área comercial, os vendedores deveriam se olhar como médicos, uhum, né? E uhum. olhar para o cliente como um paciente que está com uma dor, em que antes de eu sair empurrando nele Tilenol ou aspirina, eu tenho que fazer um diagnóstico, Isso, entender a dor dele para ofertar aquilo que de fato ele precisa, isso. né? Que às vezes nem é o que ele veio procurar, Uhum. Ou que ele nem sabe o que ele ou que ele precisa. nem sabe. Como é a situação de um paciente? Estou com dor de cabeça, mas será que meu problema é na cabeça ou a dor de cabeça é do estômago? É. O médico é que vai me dizer isso, né? E vai Uhum, me dizer: olha, você tem que tomar um negócio aqui pro estômago, porque está uhum, afetando o fígado e está te dando uhum, dor de cabeça. uhum, Então, eu usei essa analogia. Mas então, pegando esse contexto de que o vendedor é essa linha de frente, que está ali conversando, entendendo a dor dos uhum. clientes, o quanto a área comercial é importante também para o desenvolvimento de novas soluções, novos produtos ou serviços dentro de uma empresa. Ela é fundamental. Porque ela pode dar ideia, ela está próximo do concorrente, porque ela sabe o que o cliente está trazendo, o que o cliente está ouvindo, propostas. Ela consegue propor novas soluções.
ela tá vendo, né, ali, porque muitas vezes é a dor, que é o que você tá trazendo, mas às vezes é o sonho também. Claro. Né, eu falo, se ele tem que ser o médico, ele tem que ser o gênio da lâmpada também, né, para às vezes conseguir realizar o sonho que aquela pessoa tá esperando, Eu né, vou no ou médico não só para amador, eu vou também pela questão estética, né? não Quer ficar é? bonitão. Aham. Né, então às vezes eu tenho aquela coisa de que eu trabalhei a vida inteira para conseguir aquilo, né, ou para dar aquilo para minha família, e o vendedor tem que ter essa sensibilidade de saber interpretar isso, né, e conseguir materializar. Então, ouvir a área comercial é fundamental, porque ela tá ouvindo, né, o cliente, né, ela tá Agora, na prática, isso acontece nas não. empresas? Muito pouco. Muito Posso dizer pouco. não, né, mas muito pouco, né, porque a área comercial não é valorizada, né, então eu vejo que nem Uma área muitas de vezes engenharia numa empresa que é produtora, tem fábrica, área de engenharia que cria novos produtos lá, novas tendências, é, vai buscar fora, tá dando certo na China, nos Estados é. Unidos, vamos trazer para cá. Ai, manda para ir pra Milão, vai para as feiras, vai para os eventos internacionais e não leva ninguém da área comercial. Eu não entendo. Entendeu? Eu acho que a empresa, a área de desenvolvimento de produto interno, engenharia, é fundamental. Mas tem que ir essa pessoa para esses eventos e tem que ir alguém da área comercial para falar isso vai vender, não vai vender. Então, assim, a pessoa que decide se aquele produto vai vender ou não vai vender, não é a pessoa que está na linha de frente. Então, para mim, é uma coisa meio esquizofrênica, eu acho até. Não, e tem Né? um outro ponto agora que eu, como financeiro, sofri com isso em algumas empresas, que é a precificação. Uhum, Se deixar com o financeiro, eu vou olhar quanto custa para produzir, são os rateios que eu preciso colocar naquele produto, qual que é o markup e tal, e vou dar goela abaixo da área comercial. Você uhum, tem que vender por tanto. uhum, E o comercial, eu não ouvi o comercial para dizer, não, mas o mercado pratica tanto nesse produto. uhum, Por esse valor que você quer vender, a gente não vai conseguir uhum, vender. uhum, Tem que trazer para a mesa, inclusive na precificação de produtos. Não só no desenvolvimento de novos produtos, mas enquanto esse produto, para ele se tornar viável para o uhum. mercado, por quanto que a gente vai vender e ter lucro. Uhum. Precisa ter uma área de pesquisa muito forte, precisa envolver a área comercial. Eu acho que o que falta um pouco no Brasil, nas empresas brasileiras, é essa área de pesquisa. As pessoas vão muito na intuição, né? Então, muitas vezes, os vendedores trazem os cases para mim, que eu faço muita análise com o vendedor, principalmente de venda de alto ticket, e eu falo para ele, tá, você vai tomar essa ação baseado no quê? Que informação que você tem para achar que o seu cliente está dizendo isso e que essa ação é a melhor? Ah, Flá, não sei. Todos os clientes fazem. Ah, porque não sei. É esse cliente, tem que ser cirúrgico. Eu tô vendendo coisas de milhões, eu preciso ser cirúrgico ali, não é todo mundo, né? Então as pessoas vão muito no feeling, vão muito na intuição, e na verdade vendas é estratégia, venda não é intuição. Então, quando eu tô ali atrás, como você tá falando antes, né, na área financeira, eu preciso também estar vendo o que tá acontecendo no mercado, concorrência, enfim, né? E entender que o produto tem que ser desenhado de fora para dentro. Não de dentro para fora. Porque muitas vezes, assim, eu tenho uma área de engenharia brilhante, ele desenvolve produto ou o dono, né? Nossa, que sensacional essa minha ideia, e põe para vender. Mas não vê se o cliente quer aquela ideia. Então, na verdade, assim, eu preciso desenhar os meus produtos a partir do entendimento profundo do meu Não dá cliente. mais para ser aquele carro preto do Ford. Não dá, né? O mercado quer outras cores, quer outras opções. É. Né? E se a gente pensar, quando a gente era criança, minha mãe só comprava Ford e meu pai só comprava Volkswagen. Era assim em casa, né? Eu já tive Volkswagen, já tive Ford, já tive Chevrolet, já tive Hyundai, já tive Citroën. Cada vez que eu tenho um francês, meu irmão tem um infarto, mas tudo bem, né? Já tive Renault. Então, assim, você quer experimentar algo novo, né? Não existe mais essa fidelidade que antes existia, né? Você quer experimentar algo, você quer, enfim, você tem curiosidade, né? E as pessoas são assim, né? Cada vez mais curiosas. Um desafio das áreas comerciais: portfólio de produtos, Uhum, do produto mais baixo ao produto mais caro, e o time comercial, que na maioria das vezes recebe remuneração variável, né, de aham, acordo com as vendas, tende a vender ou buscar vender os produtos mais altos, porque vão lhes pagar melhor comissionamento. E aí, aquele cliente não é um cliente para aquele produto mais alto, e sim para um produto de entrada, talvez, aham, mas eu forço tanto a barra para ele comprar um produto de maior valor, que ou ele compra, mas compra errado, uhum, ou ele não compra e vai embora. uhum. Como é que resolve isso? Na verdade, tem que ter um trabalho de conscientização, né? Entender que o cliente, você tem que ter relacionamento com esse cliente. Que ele pode estar comprando mais barato hoje, mas se ele comprar mais barato hoje, o médio amanhã e o alto ticket depois, esse cliente está comigo em toda a jornada. E ele sempre vai olhar para mim com muito carinho, como uma pessoa de que entendeu o que ele precisava e entregou o que ele precisava, né? Quando eu tento vender o de alto ticket, eu posso até vender, mas eu vou vender uma vez só. E eu não vou ter esse cliente mais comigo. E se eu tô com ele numa jornada, eu tô com ele, inclusive, falando de mim para os amigos.
né? Falando de mim para os conhecidos. Então, é minha chance também de aumentar a minha rede. Então, é que as pessoas pensam muito no hoje. Esse é o erro do vendedor. Como ele não tem visão estratégica, a visão dele é imediatista, ele pensa no que ele vai vender na semana, no que ele vai vender no mês, ele não pensa no que ele vai vender em dezembro. Porque às vezes eu vou em loja, o pessoal fala, porque dezembro é sempre ruim. Eu falo, tá, e o que você está fazendo hoje em agosto para esse dezembro ser diferente? As pessoas esperam chegar dezembro para ver que dezembro é difícil. Gente, você já sabe, faz 10 anos que você tem empresa, 10 anos que dezembro é ruim, né? Então você já pode, e eles não fazem isso. Então, essa visão imediatista tem que ser conscientização, treinamento, desenvolvimento. Não tem outra forma. Interessante. Flávia, agora eu quero entrar num assunto um pouco mais delicado. Mundo dos conselhos. Nós estamos falando aqui com empresários, executivos, mas a grande maioria colegas, board members, conselheiros e conselheiras. E você, eu te apresentei também como conselheira. Dentro dessa sua trajetória profissional, em algum momento você falou assim, peraí, o que eu faço talvez de forma pontual como uma consultoria numa empresa, poderia se tornar uma consultoria fixa e eu poderia aconselhar essa empresa em vários aspectos, né? Então, vou buscar uma formação de conselho. Foi isso que aconteceu na sua trajetória? Como é que o conselho caiu na sua vida? O que eu percebi? Eu percebi que eu estava atuando como conselheira, mas como consultora, né? E eu queria entender, assim, eu sempre busquei muito conhecimento, né? Então, para abrir a minha empresa de treinamento, eu fiz um mestrado, né? Não apareci lá e falei, sei vender, vou ensinar. Não, fui entender como ensinava antes, né? Porque também não é só sobre vender, você tem que saber ensinar. E o conselho foi a mesma coisa, eu entendi que eu estava atuando de uma forma além da consultoria. Eu falei, pera um pouquinho, deixa eu ver se tem alguma pegadinha aqui que eu não estou sabendo, o que eu posso aprender mais para me diferenciar melhor ou para entregar mais para o meu cliente. E aí eu encontrei a Board, eu fiz várias pesquisas e encontrei aqui o lugar para eu estudar, me desenvolver e é isso. Legal. Então agora você vai entregar ouro para quem está nos assistindo. Porque a gente falou de produtos. Produtos de baixo ticket, alta renda, mercado de luxo. E eu, como conselheiro, tô aqui, meu board member aqui, meu querido conselheiro, conselheira tá aqui. Coloca aí no chat, eu tô aqui, ó. Coloca aí a mãozinha, escreve o eu. Estão aqui, se formaram, cada um dentro da sua área de atuação, bagagem, 20, 30, 40 anos de experiência profissional. Agora um board member, conselheiro formado, certificado pela Board Academy ou por qualquer outra instituição. Só que se vê no grande dilema. Eu nunca fui da área comercial. Eu não sei me vender. Talvez até conseguiria vender esse copo d'água, mas vender o Marcelo é tão difícil. Como é que a gente pode trazer alguns insights para os nossos queridos conselheiros e conselheiras aqui sobre prospecção, sobre entender a dor, a necessidade desse empresário e como se posicionar ali para ser, eu não sei se é o raro caro, mas é alguém desejado para fazer parte daquele conselho? Eu acho que você trouxe o primeiro ponto, que é ser desejável. Eu acho que ele não tem que se preocupar em se vender. Ele tem que se preocupar em ser desejado. Esse é o ponto, né? Eu fiz uma mentoria recentemente e um arquiteto chegou para mim e falou, Flávio, eu sou vendedor, você acha que eu tenho que fazer? Porque era para empresários. Eu falei, é claro que você tem que fazer, porque você tem que ser o vendedor mais desejado do Rio de Janeiro. E isso aconteceu. E a mesma coisa, o conselheiro, ele tem que ser desejado. E como ele vai ser desejado? Primeiro, estando muito bem preparado, né? Não adianta, conhecimento abre portas. É claro que não é só o que vai fazer com que você sustente o seu trabalho, mas é uma chancela ali, que nem se eu estou para uma entrevista, eu sou conselheira que eu passei pela board, e uma pessoa que é conselheira porque ela achou que ela é conselheira, é diferente, não adianta falar que não. Né? Eu acho que a gente tem que pensar quais são as marcas que a gente está junto, com quem que a gente anda. Eu acho que isso é importante também. Né? É entender qual que é o meu networking, quais são as pessoas com quem eu navego. Porque as pessoas, elas têm um propósito, elas têm uma mensagem, elas têm um motivo pelo qual elas são reconhecidas. Não sei se eu estou conseguindo Sim. me fazer ser entendida. Então, com quem que eu quero estar? Né? Com quem eu quero ser visto? Como eu quero ser reconhecida? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Ambiência de estudo. De estudo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E, a partir daí, entender qual área você quer atuar, qual segmento de cliente. E aí, eu começaria pelo que você se sente mais confortável. Essa foi minha trajetória. Eu comecei nas lojas onde eu tinha mais domínio do processo como um todo, porque ali você ganha mais corpo. E aí, a partir disso, entendi o segmento que eu quero, eu vou começar a entender aonde essas pessoas estão, para começar a me relacionar com essas pessoas, para me fazer ser conhecida, e a partir daí as coisas acontecem. Eu acho que a base nesse começo é relacionamento, que eu acho que é a maior dificuldade das pessoas.
É fazer networking, é se relacionar, enfim. E se tornar conhecida, né? É. E como que eu me torno conhecida? Estando com as pessoas, Claro. né? Além de ter um bom marketing, que é óbvio que você precisa de um bom marketing seu também para te ajudar, mas tá junto, né? Nosso amigo Ricardo Dal Bosco, ele fala muito de marca pessoal, né? Uhum, Então, as pessoas conhecem conheciam lá atrás, como você mesmo falou, a Flávia Mardegan da empresa X ou do isso. setor Y. Como eu faço para essa memória do meu nome ser alterada para agora ser o Marcelo Simonato, possível conselheiro, e não mais o meu colega do futebol de domingo, ou o meu ex-colega da FGV, ou o Uhum. meu ex-colega da empresa tal, né? Então, essa mudança, né, é marketing, isso no final das contas, é reposicionamento, né? É marketing e consistência. Porque às vezes a gente acha que vai falar uma coisa na internet, vai falar, nossa, mas eu vou falar de novo sobre isso. É de novo para você, mas você está falando com outra pessoa, você está atingindo outra pessoa. Então você precisa ser consistente na imagem que você quer. Não dá para uma hora eu ser conselheira, numa hora eu ser vendedora, numa hora eu ser consultora comercial, sabe? Não dá. Eu preciso escolher, focar e ter constância. Sabe uma coisa que agora tô lembrando aqui? Quando eu comecei a minha carreira em 2016 como escritor e palestrante, eu achava que por ter vindo de uma carreira executiva, e apesar de administrativo financeiro, eu me envolvia em tudo da empresa. Uhum, Então eu me sentia capaz de falar sobre qualquer tema que me pedissem. uhum, Afinal de contas, eu vivi isso, não foi de leitura de livro. Eu aham, vivi na pele. Então, dá para você dar uma palestra de vendas? Dá para você dar uma palestra de tecnologia? Dá para você de financeiro? Dá para. Aí eu contratei uma mentora, né, de posicionamento, de marca como palestrante, e ela falou: pode parar com essa palhaçada. Você precisa ser um especialista em algo, uma uhum, autoridade em algo. Né? Você uhum, não pode ser igual o pato aí, fazer um pouquinho mais, meia boca de um monte de coisa. E aí foi então que eu me consolidei como um palestrante na área de gestão de pessoas, liderança, que era a posição que eu queria ter enquanto palestrante. Como conselheiros, trazendo aqui para o nosso universo de conselheiros, eu sinto que muitos board members também estão como eu estive lá atrás. Não, eu trabalhei muito tempo, eu tenho 40 anos de experiência, eu fui CEO daqui. Qualquer assunto, qualquer dor que a empresa tiver, eu posso atender. E acaba dando tiro para tudo quanto é lado, que foi o que você falou. Defina um nicho. Onde você quer atuar? Quais são os seus pilares de força, né? uhum, Para atender as empresas que buscam alguém dentro desse pilar de força. uhum, Se não é o seu, dá espaço para um colega, tenha uhum, networking, uhum. ambiência, para conselheiro indicar conselheiro. Vai chegar o momento da empresa certa para você, mas essa aqui não é para você. A Board Academy, inclusive, desde a nossa origem, nós decidimos que nós não iríamos colocar nos nossos grupos de alunos vagas de conselho. Hum, Praticamente toda semana alguma empresa nos procura uhum. pedindo indicação de conselheiros. E os nossos conselheiros ficam assim: nossa, eu não vejo a Board publicando vagas de conselho. Me desculpa, não vai ver nunca. Porque não é assim que contrata conselheiro. A gente precisa entender a dor do cliente. Então a gente faz um checklist com o empresário para entender o que ele precisa. Uhum, Se é alguém da área de vendas afunilando para a área farmacêutica que more na região sudeste, por que eu vou abrir essa vaga para todos os nossos mais de 7 mil board members? Porque vai ter gente que não é de vendas, não é da área farmacêutica, que nem mora no sudeste, mas deixa eu me inscrever, vai que gostam de mim, né? E não funciona, não é assim. Então ter essa objetividade, ela é importante na hora de se posicionar e buscar as vagas, né? É importante porque você pode acabar gerando uma imagem não favorável, né, porque, assim, eu atuo muito na área moveleira, em toda a área, desde o projeto técnico, desenvolvimento de manual de produto, tudo. Mas, por exemplo, eu sou muito clara, eu não atuo na indústria. Meu negócio é da porta para fora, da porta para dentro não é a minha área, eu não entendo de máquina, não entendo de processo de fabricação, eu entendo do que precisa ser fabricado. E isso é muito claro, porque se de repente chega o que você falou, chega uma vaga dessa, eu vou lá, me candidato, vai que gosta, e se eu não entregar? E se eu não atender a expectativa? Então, além de não me ajudar, acaba me prejudicando. Sim. E esse que é o problema, as pessoas... Vai ter a hora certa, é o que você falou. Pareceu uma vaga, não é sua, indica o colega, porque esse colega vai te indicar depois, enfim. Corrente do bem. É, é. Lei da reciprocidade. Uhum. E se não for ele que ajuda, alguém ajuda, Deus Ah, ajuda. com É. certeza, com certeza. Um outro ponto que a gente fala muito aqui também na Board Academy para os nossos conselheiros, e aí trazendo para a sua expertise na área comercial, você já falou de certa forma do networking, da rede de Uhum. relacionamentos, mas o quanto essa rede de relacionamentos é um ativo para o vendedor, né? Para o conselheiro, ter uma rede de relacionamentos, conhecer pessoas é super importante,
porque são pessoas que vão indicar, que vão recomendar. E na área de vendas, como é que isso funciona? É a mesma coisa, né? No final, tudo é sobre pessoas. E as pessoas que eu conheço, as pessoas com quem eu ando. Então, sempre vai ser sobre pessoa. E a área de venda, principalmente. Né? Quando eu parei de vender, as pessoas falavam para mim: Nossa, Flavinha, e agora? Com quem eu vou comprar? Eu, calma, vamos ali e tal, se ajuda. E gente que lembra de mim até hoje. E cria relacionamento e que me abriu muitas portas depois, quando eu virei consultora. Construtoras que eu atendia e que depois eu fui treinar, porque eles sabiam da qualidade do meu atendimento e me chamaram para treinar as suas equipes comerciais. Enfim, network é fundamental. É fundamental para tudo. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre recorrência. Hum, Né? A gente falou do cliente do baixo ticket, que uhum, amanhã compra algo de uhum, você e vai seguindo numa jornada, né? Ou vender só uma vez e acabar. A gente sabe que tem alguns segmentos que podem vender para o mesmo cliente mais vezes. Então, sei lá, um perfeito. supermercado. Eu tenho que ir lá, se não toda semana, uma vez por mês, no mínimo, eu vou naquele supermercado. Uhum, E se não me atender bem, eu vou procurar outro supermercado. Cortar o cabelo? Pô, tem que cortar o cabelo uma vez por mês. Agora tem algumas coisas que você compra uma vez na vida, meio que outra na morte, né? aham. O Meu produto carro, era pô, assim. o carro, tem gente que troca todo ano, mas tem gente que leva 3, 5 anos para trocar de carro. Uma geladeira, pô, da época dos nossos pais, geladeira você comprava no casamento e era esse até o final, né? Uhum. Como funciona essa relação para produtos que têm maior durabilidade? Como é que se faz esse time de vendas para vender mais vezes? Na verdade, você tem que criar uma rede ali de indicadores. É isso que você tem que fazer. E tem que ser muito estratégico. Então, de repente, por exemplo, que nem apartamento. Você vai comprar uma vez, duas vezes na vida. Tem gente que acaba mudando muito em função de trabalho, mas no normal, não. E depois de uma idade, você ainda compra e fala: Nossa, eu não quero mudar nunca mais. Né? Então, eu preciso entender, assim, quem que são as possíveis pessoas que vão me ajudar a chegar nesse cliente. Né? Onde que esse cliente está, enfim. E, e tentar traçar um caminho. Por exemplo, eu vendia os móveis. A pessoa muitas vezes também comprava um móvel comigo. Imagina, uma cozinha de hoje de 300 mil reais, ela não vai trocar tão cedo, certo? Então, o que eu tinha que fazer? Entender aonde ela estava, com quem ela se relacionava e se relacionar com essas pessoas, né? Quando eu comecei no mercado de luxo, minha família não é do mercado de luxo, né? Eu falei, tá, eu não sou rica, mas eu tenho que ter Vocês não, amigo vocês, rico. vocês não acham que Mardegan assim, é um nome bem poderoso, forte? Eu acho que É. esse negócio de móvel de luxo aí tá com cara de ser da família, não? Tomar, assim, que bom seria se fosse, mas não é, né? Embora meu avô fosse marceneiro entalhador, né? E ele deu aula no liceu trabalhando a madeira. Olha, Ele fez todo como o artista, né? como artista, ele fez o Palácio de Manaus, do Palácio do Governo de Manaus, fez a igreja em Campinas, a catedral que é toda em madeira, mas é outro. Ele era artista, ele não era marceneiro. Mas a gente tem madeira no sangue. E diz que o artista, as coisas dele só valem depois que ele morre, né? Enquanto tá vivo, trabalha ali com maior dificuldade, aí o cara morre, daqui a pouco uma peça dele vira milhões. É isso aí. É isso aí. Então você tem que entender como que funciona isso e ter as pessoas que vão te ajudar a chegar nesse cliente. Então, os meus parceiros estratégicos, né, que a gente fala, quem são os seus parceiros estratégicos? Porque todo o processo de venda, até o conselheiro, imaginando o conselheiro como um produto, né? Sim. Ele tem ali uma cadeia, né, de profissionais que vêm antes e depois de você. Então, quem são essas pessoas? Né? Então, por exemplo, se eu sou uma conselheira, quem são os possíveis CEOs? Quem que me contrataria? Né? Quem são? Onde que eu posso, né? Como que eu posso me fazer vista para essas pessoas? Porque eu não tenho que me fazer vista para todo mundo, eu tenho que fazer vista para quem me contrata, Às vezes né? perguntam isso, quantas vagas de conselho existe no Brasil? Assim, pouco importa. Quantas você cabe estar? 3, 4? São essas que você precisa. Não adianta ter 1 milhão Uhum, se você só tem a capacidade de estar em 3, 4. Então uhum. busca dentro do seu hall de contatos esses 3. Tira o sniper, né? Não é É isso aí, metralhadora. é isso aí. Principalmente no nível conselheiro. Quando a gente olha produto conselheiro, tem que ser sniper mesmo. Não dá. Você conhece o Walter Longo, né? Conheço. Conselheiro aqui da Board Academy. E um dos temas que ele trouxe para a gente muito fortemente nos últimos anos foi a questão do ecossistema empresarial, Uhum, né? Da importância de você não ser uma ilha isolada, e sim uhum, um arquipélago, né? uhum, uhum. Onde vários parceiros contribuem uns com os outros, alianças estratégicas. Algumas serão propriedades suas, produtos ou serviços, e outras você vai realmente formar as alianças. Na área de vendas, isso é possível também. E, por exemplo, voltando aí para o segmento do móvel de luxo, né? Eu sempre pensei o seguinte: eu comprei um apartamento. O apartamento
ele vem na planta. Sim. Ele vem sem nada, né? Se duvidar, tem uns que não vem nem com privada. Aham. Então você tem que colocar tudo, do piso ao espelho, ao mármore, ao armário. São muitos outros serviços É. para você ter um apartamento habitável. Por que quem me vende o apartamento já não me vende o ecossistema inteiro de oferta? Por que isso ainda, Marcelo, existe? Mas não existe de forma generalizada. A grande maioria não tem isso. E na minha cabeça faria muito sentido eu poder adquirir, não necessariamente de um, mas que ele já me tivesse o portfólio inteiro de quem vai prestar todo o serviço ali. Porque ganho em escala, enfim, economia de custo, né? Por que isso não acontece e como fazer para acontecer? Eu acho que tem 2 fatores aí. Um é o hábito de compra. Por exemplo, que você vai nos Estados Unidos, você vende apartamento, você vende ele todo mobiliado. Mobiliado, A pessoa pronto. já compra, ela pega a malinha dela com a roupinha, entra e tá tudo certo. Né, então tem uma questão cultural. O brasileiro, ele gosta de personalizar o imóvel dele, a moradia dele. E tem uma questão também do preconceito, porque muitas vezes ele acha que vamos supor, a construtora oferecer esse ecossistema, que a construtora tá ganhando, então eu não vou fazer com essas pessoas porque eu acho que eles estão Vai ganhando. ficar mais caro. É, entendeu? Então existe esse preconceito que na verdade não é real. Né? Por exemplo, eu fiz um trabalho com uma grande construtora aqui do Jardins, que constrói ali na região da Vila Nova Conceição, trabalhei com eles 10 anos. E eu pegava os apartamentos desde a fundação até entregar. Eu era, na verdade, uma arquiteta de personalização da construtora, eu não pagava nada para eles, eles não pagavam nada para mim, e eu tinha acesso a todos os clientes. E todo mundo feliz. Eu nunca ganhei um centavo, porque assim, o arquiteto chegava a planta de aprovação da prefeitura, do edifício, eles mandavam para mim, eu fazia todo o detalhamento hidráulico elétrico, todo o posicionamento, porque o arquiteto de prédio às vezes não está olhando para o interior. Às vezes você muda uma porta, resolve um problema ali, você muda todo um projeto de ambiente. Então eu executava tudo isso para eles sem custo, e eles me ajudavam no processo de apresentação da minha empresa, e a partir do momento que o cliente adquiria o produto comigo, eu fazia toda a planta de alteração de obra para ele sem custo nenhum. Então, era um ajudando o outro. E o problema dessas parcerias qual é, Marcelo? As pessoas falam assim para mim: "Ai, trabalhar com parceria com construtora no meu segmento não dá certo". Eu falo: "Como que não dá certo?". Eu atendi a Ivenga, fiz a Cirela, JHSF, falei: "Como que não dá certo?". Por quê? Porque as pessoas chegam no seu possível parceiro querendo ver como que eu posso ganhar algo dele. As pessoas não chegam pensando: "Como que eu posso ajudar você a vender mais o seu produto?". Que foi o que eu fiz nessa consultora. Eu cheguei para a reunião, cheguei para o diretor e falei: "O que que eu posso fazer para minimizar alguma dor sua ou te ajudar a vender mais os seus imóveis?". Ele parou a reunião e ficou olhando assim para mim com uma cara de: que é essa menina doida vem aqui perguntar para mim o que que ela pode fazer para me ajudar?", porque não é isso que ele estava acostumado. Ele teve aquele momento de silêncio, aí depois a gente começou, ele falou, eu falei: "Espera um pouquinho". Aí eu comecei a fazer pergunta, ele começou a pensar e falei: "Ó, consigo te ajudar nisso, consigo te ajudar nisso". Ele: "Tá bom, e o que que eu posso fazer para te ajudar?". Ele fez. Aí mudou. Entendeu? Então essa é a mágica, as pessoas sempre chegam no outro querendo tirar algo, nunca querendo ajudar. Por isso que parceria não dá certo. E por isso que brasileiro não acredita nessas coisas. É cultural. E o princípio do networking deveria ser esse também, né? Procurar o outro para se colocar à disposição e não só ir atrás de interesse ou quando eu preciso, quando tem uma dor de barriga, aí eu bato na porta das pessoas. É, só aparece quando precisa. Não funciona assim. Tem Não funciona. muito executivo procurando a Board Academy, e aí se você está nos ouvindo, isso fica aí um puxãozinho de orelha, né, pra gente. Networking se constrói ao longo da jornada. Você está aí com um cargo executivo, rei da cocada, não precisa mais dos amigos, esqueceu quem se formou com você lá atrás, não faz relacionamento. Amanhã, deixa esse trabalho e aí vai pensar em ativar o networking. Deixa eu voltar a falar com aqueles meus colegas de 10 anos atrás. Já era. Já era. Como é que é? Muita água passou debaixo dessa ponte. Você não construiu esse relacionamento. Os relacionamentos são vivos, onde Uhum, as pessoas se ajudam genuinamente, sem interesse na outra, né? Mas se uhum, colocando à disposição da uhum, outra. É o tal do netweaving, né? uhum. E dá trabalho. Né? Network é tempo de dedicação, tem que fazer parte da sua jornada diária de atividades. Porque durante a semana a gente tem X horas para trabalhar. E dentro delas tem que estar o networking. No sentido de, deixa eu almoçar com uma pessoa, deixa eu ligar para o outro ver como ele tá. Você tem amigo de infância, Marcela? Tenho pouquíssimos. É o que fica. Eu tenho 3. Mas assim, dá trabalho, né? Às vezes você tem que ir em festa que você não quer, né? Você tem que ouvir a pessoa chorando numa hora que você não tá afim, que você tá cheia de problema. Demanda a sua atenção. Mas isso é recíproco quando você precisa. Então isso tem que ser construído. É o que você falou. Não dá pra simplesmente ficar 10 anos sem aparecer e depois ainda ir lá e pedir favor. Não funciona. É. E imagino que na área de vendas seja assim também, né? Você forma parcerias
E você tem que nutrir essas parcerias. Com certeza. E de novo, vamos voltar àquela nossa primeira palavra, que eu acho que, Rafa, inclusive, se tiver que dar um título para esse nosso encontro aqui, tem que ser algo ligado à frase que ela falou lá, de se tornar interessante para o outro, desejado, né? Como foi a palavra, o termo que você usou mesmo? Se tornar desejado. Como se tornar desejável pelo outro. Porque isso vai fazer total diferença. Eu quero caminhando aqui pro nosso final, daqui a pouco está dando quase 1 hora aí de conversa, mas eu quero entrar num ponto que eu sei a sua opinião sobre isso, mas eu quero que você explique um pouco para os nossos telespectadores aqui, ouvintes, sobre uma das formas de abordagem no processo de vendas, né? E se você concorda ou não concorda, ou qual você recomenda para eles, que é a tal da técnica Spin Selling. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, o que você concorda, discorda ou o que você recomenda. Eu acho que a técnica Spin Selling, ela tem o seu valor, né? Mas eu acho que ela tem um ponto ali que é um gap, que eles não consideraram, né? Porque, na verdade, assim, o O processo... que é o Spin Selling, então? Vamos deixar para equalizar todo mundo. Não. Você que é a professora mestra aqui, eu não sou nem de vendas. É que assim, o Spin Selling, ele tem uma metodologia que eu não uso muito, então eu não me sinto muito confortável para falar dela, mas ela é uma metodologia baseada em perguntas, né? Em saber perguntar, enfim, várias questões para o seu cliente. Mas o que eu vejo, muitas vezes, quando eu dou treinamento, é que as pessoas executam as perguntas, mas elas não sabem o que fazer com as respostas. Então não adianta eu saber fazer perguntas se eu não sei o que fazer com aquilo. Porque eu chego no treinamento e pergunto, vocês fazem? Não, Flavinha, isso a gente pergunta. Eu falo, legal, como que essa resposta te ajuda a vender? Eles não me respondem. A gente faz essa pergunta porque no treinamento mandaram a gente fazer. Então, não desenvolve uma inteligência comercial. Esse é o meu grande foco quando eu vou dar um treinamento. Como que eu posso fazer essa pessoa pensar comercialmente? E como que eu faço isso? Entendendo que vendas tem um processo lógico. Então, a partir do momento que eu dou a lógica, a pessoa entende a lógica, a coisa flui. Então, a primeira coisa de um processo comercial é conexão. Porque se eu me conectar, não adianta eu saber fazer pergunta. Então, primeiro eu preciso me conectar para você ter uma relação de confiança comigo, se sentir confortável e abrir para mim as informações que você não vai abrir para o meu concorrente. E a partir disso, entender o seu ponto emocional principal, que é o que eu trago no meu livro, que eu acho que é esse grande gap da Spin Selling, que é qual o ponto, para eu entender qual é o ponto sobre o qual você vai decidir. Porque as pessoas decidem sobre valores diferentes, compras diferentes. Então, a partir do momento que eu entender de fato como você vai tomar essa decisão, eu vou desenhar a solução que vai te encantar, justificar do porquê você vai comprar comigo, e isso vai fazer o quê? Despertar o seu desejo e aí ver como você vai negociar. É como aquele vendedor de uma loja de carros. E chega um casal para comprar um veículo e ele vai fazer essa aproximação com os dois, entender um pouquinho ali a relação de força que é que decide do casal, ou se é em conjunto ou não, e o que eles buscam, né? Será que é um grande motor? Será que é espaço interno? Será que é o bagageiro? Será que é a segurança? Para que ele possa atacar aquele ponto dentro do combo da venda do carro dele, né? Isso aqui é que o cliente está procurando. Então, este carro vai te atender nisso. É isso? Tem um caso muito engraçado, posso contar? Claro. Em loja de carros que eu estava só assistindo o vendedor atender, entrou uma senhora muito sofisticada, querendo um carro bem simples. E o vendedor, acho que foi um pouco ganancioso, e ele mostrou o simples rapidinho e levou ela para o top de linha. E ela tentando puxar para o simples. E eu falei, gente, esse moço vai perder a venda, né? E eu ali olhando, observando, ele em nenhum momento perguntou para quem que era o carro, se o carro era para ela, era para um filho. Enfim, e ele vendendo, chegou uma hora no carro que ele estava falando da potência do motor daquele carro. Na hora que ele falou da potência, eu só vi a cliente assim, sabe? Tipo, eu acho que ela imaginou uma cena de desastre na cabeça. Quanto que eu vou chegar a 160 km nesse carro? Você tá louco? Não, e ela chegou ali, sabe quando a gente brinca, eu falo, se abanando com o cheque, doida pra comprar, e ele conseguiu fazer essa mulher ir embora sem comprar. Porque no final ainda ela falou assim, ai não, eu vou pensar melhor, porque esse carro é pro meu filho, eu não quero esse meu filho que aprendeu, tipo, 18 anos, aprendeu a dirigir agora um carro potente desse, não, eu vou embora, depois eu penso. Se ele tivesse entendido que o carro era pro filho, que era o primeiro carro, que o menino tava aprendendo a dirigir, poxa, compra 1.0, deixa ele bater aquele, aprende, né, vai amassar, depois vai pro melhor. Né? Ele poderia ter vendido. Então, ele foi na ganância e perdeu a venda. Você vê, bobagem. E a cliente doidinha para comprar. Isso acontece com os nossos conselheiros também aqui, que são, digamos, os vendedores do produto, que é ele mesmo. Né? Se afobar, tentar vender algo que o cliente não está querendo comprar, no caso o empresário, né? E aí perde a venda. Perde. E às vezes, assim, não é porque você não vendeu hoje que você não vai vender amanhã. Calma, né? Eu acho que
Enfim, é que precisa ter estratégia, né? O caso é que as pessoas não têm estratégia. Elas não sabem se é o cliente, elas estão afobadas. Então, ela vê aquela oportunidade, que aquela oportunidade vai salvar. Por quê? Por que que o vendedor é ansioso? Você sabe me responder? Não. Porque todo vendedor é ansioso, você concorda? Você conhece algum É, vendedor que não seja ansioso? Né? vai E eu me chegando, coloco dentro dessa. vai chegando o final do mês, é mais complexo ainda. Por quê? Porque ele não montou um trabalho sólido. Ele vai atuando na sorte. O cliente entrou, ele vai atuando, ele é bom de atendimento, ele acha que o bom atendimento vai garantir o resultado. E o bom atendimento não garante o resultado. O que garante resultado é o trabalho que você construiu. Vendas não é sorte, venda é trabalho. Então, é aí que o vendedor se perde, por isso que ele fica ansioso. É por isso, porque ele não montou o trabalho. Ele vai indo no mês, vai vendo o que acontece, vai recebendo as ligações e vai. Duas perguntas para a gente caminhar aqui para o nosso final. Número um, e as duas estão conectadas. Verdade ou mito? Quanto mais prospecções eu fizer, mais chance de fechar vendas, número um. Número dois, quanto mais processos de venda eu participar, melhor vendedor eu serei? Ou seja, é vendendo que se treina ou eu tenho que treinar antes para depois vender? Quanto mais prospecção, mais oportunidade de negócio. Agora eu tenho que saber onde eu estou prospectando. Então é importante assim, eu prospectar e avaliar resultado. Se eu estou procurando atingir, vamos supor, um mercado novo, tá tudo certo, mas eu vou lá e meço a minha capacidade, o meu tempo investido, o meu dinheiro investido e o retorno que isso está dando. Se não deu retorno ali, eu mudo a estratégia, tá tudo certo. Agora, quanto mais captação, mais retorno. Isso é uma relação matemática. E a segunda pergunta é aquela coisa meio, é fresquinho que vende mais que é Isso é. fresquinho, né? Eu preciso treinar, né? Agora, eu só aprendo a nadar quando eu caio na piscina. Então, é no dia a dia que se aprende. E o adulto, ele aprende por meio da reflexão na ação. Então, por mais que eu dê um conteúdo em sala, eu só vou saber se ele aprendeu a partir do momento que ele for atuar e ali ele tiver um processo reflexivo e uma entrega diferente. Então, qual que é o papel do gestor comercial? Treinar e a todo momento ir avaliando se ele está conseguindo aplicar ou não e realinhando a rota e mostrando na prática como poderia ser feito para desenvolver uma aprendizagem mais rápida. Né? Porque em sala é só informação. Eu só vou saber se ele aprendeu mesmo quando ele estiver atuando. Excelente, excelente. Eu falei que era a última pergunta, mas eu não posso deixar de fazer essa última. Antes de fazer essa última, eu quero já aqui agradecer a todos vocês que participaram conosco desse episódio do nosso podcast Os Conselheiros. Papo super rico. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a Flávia deixar os contatos dela, porque se você é empresário, você precisa ter uma pessoa como a Flávia aí para te apoiar a melhorar os seus resultados através da capacitação do treinamento da sua equipe comercial. Se você é conselheiro, você está ajudando uma empresa. E uma das dores dessa empresa deve ser, quero crer, que deve ser a área de vendas. E você pode também recomendar como conselheiro um trabalho de acompanhamento, de treinamento, de aprimoramento aí do time comercial e também utilizar aqui os serviços da Flávia Mardegan, tá bom? Então, Flávia, quero te agradecer muito por estar aqui conosco. A pergunta que eu vou te fazer, e você vai responder por último, mas eu quero que você deixe também aqui os seus contatos para que as pessoas possam, site, rede social, o que você quiser, para que as pessoas possam entrar em contato com você. E a pergunta final é: vendedor nasce ou vendedor pode ser formado? Você quer primeiro os contatos? Vai lá. Então tá bom. Então quem quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer. E os board members podem marcar, tomar um café comigo no meu escritório, que vai ser um prazer receber vocês. Você está em São Paulo, certo? Estou em São Paulo, estou em São Bernardo, né? Aqui Do ladinho lado, aqui, na capital. Então vai ser um prazer receber vocês. Para entrar em contato comigo, tem o meu site, que é o mardegantr.com, ou no meu Instagram, que é o melhor. Mardegan TR. Transformation Results, né? Então, mardegantr.com ou no Instagram, mardegantr, que também, mandando mensagem lá, a gente responde, a equipe responde. Muito bem. E a resposta? Vendedor pode ser treinável. Que bom, hein? Que bom para mim e para você que não nascemos vendedores. Ainda dá tempo, a gente pode aprender a ajudar as empresas a vender mais, a nos posicionarmos como conselheiros, prospectando clientes para vender o nosso produto, que é o nosso serviço, o nosso conhecimento, a nossa experiência. Então, quer saber mais sobre isso? Busca capacitação, busca treinamento e está aqui uma pessoa que pode ajudar vocês, Flávia Mardegan. Flavinha, muito obrigado pelo seu tempo aqui, pela aula, bate-papo super rico.
Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo esse episódio. Eu que agradeço o convite e estar com você também, Marcelo. É sempre uma oportunidade de aprendizado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Se é a sua primeira vez no nosso canal, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação de outros episódios como esse e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.